eu tenho baixa visão por conta de uma doença degenerativa da retina. Ela se chama retinose pigmentar, é uma doença que ela vai causando a morte das células da retina, né? E a pessoa vai perdendo a visão ao longo da vida. E ela é uma doença de caráter genético, né? E eu fui diagnosticada com essa doença quando eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho uma doença rara que se chama osteogênese imperfeita. Popularmente ela é conhecida como ossos de vidro, de cristal. Doença caracterizada pela uma extrema fragilidade óssea, fragilidade muscular, de tendões. Ela afeta também os olhos, a retina, as válvulas cardíacas, dá uma grande deformidade óssea. Além das fraturas, eu já tive muito mais de 100 fraturas ao longo da vida. Nasci com 33 fraturas. Deficiência visual total, eu só enxergo vultos, mas não é visão útil. Congênita, atrofia do nervo óptico nos 2 olhos. Nasci com surdez profunda. Pai e mãe ficaram preocupados. Eles não sabiam como é que iam fazer para se comunicar, né? O pai foi uma escola especial de surdos. Aprender, a mãe também. Ele também. Aí eles foram aprendendo com ele também. Levavam na aula tudo. Aí, no início eles escreviam, depois no curso aprendendo a oralizar também. Foi na fono também. A família também foi sempre melhorando. Eu trabalho na justiça já há 16 anos. Incríveis 30 anos, a completar agora no dia 13 de setembro. Quando eu passei na seleção do estágio, o doutor Fábio Lucarelli, quando eu acabei a entrevista do estágio, ele disse: Aline, a vaga é tua. Tu é a única candidata ao estágio com deficiência e eu quero começar essa inclusão. Depois de 97, aí ele entrou mesmo. Entrou no prédio. Funcionário público. Quando eu vim para a Justiça Federal, eu não sabia o que esperar. Eu não tinha nenhuma ideia de que tipo de trabalho eu desenvolveria. A recepção foi a melhor possível. Eu sempre me senti muito incluída. Eu comecei a trabalhar na primeira vara federal de Novo Hamburgo e a equipe, os colegas que se transformaram em bons amigos, sempre foram ótimos comigo. Sempre me senti muito bem incluída dentro da equipe. Todo mundo me acolheu muito, muito, muito bem. Não tenho... Era a época assim que todo mundo sabia me pegar no colo para me tirar da cadeira, botar no sofá, ajudar a ir no banheiro, sair do carro, entrar. A expectativa era que houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer e também havia assim uma outra expectativa de vida. Eu queria experimentar morar sozinho e quando surgiu o concurso aqui em Porto Alegre foi uma chance e aí eu arrisquei, eu larguei o emprego que eu tinha lá e vim pra cá e acabou dando certo. Eu gostei da experiência no começo de morar sozinho. Eu provar que eu podia ser aceita e não os outros me incluírem. Mostrar tanto para a chefia quanto para os colegas que eu achava que eu podia conseguir fazer o trabalho, assim. Numa época onde que tinha processos físicos, processos grandes, pesados, onde que tinha mais de um volume eu não conseguia mexer, eu precisava de uma ajuda. Eu sempre fui muito bem recebida. A minha deficiência nunca foi um problema de inserção no grupo. Sempre me senti bem incluída, bem acolhida pelo meu ambiente de trabalho. Sim, veio no medo. Não sabia como fazer. Os ouvintes não sabiam como se comunicar com os outros. Não tinha Libras no prédio. Aqui, eu comprei papel, escreve.
escrevendo, passar os colegas. Local de trabalho também é diferente. Tem que aprender. E veja, assim, aí o tribunal, o TRF, me chamou, na época, no mesmo dia que seria da posse, a posse era às 15h30, e o TRF me chamou para uma entrevista com a psicóloga às 14 horas, ela querendo que eu desistisse, assim, mas questionando, pois é, tu vai deixar uma coisa segura lá em Novo Hamburgo, vai morar, deixar a convivência com a família, vai querer vir para cá. Foi uma tentativa de que eu reconsiderasse, não tomasse posse e talvez desistisse de vida. Nunca esqueci, não achei legal e eu continuei nos meus propósitos e aqui estou. Ele ia ensinando o básico para as pessoas que eram colegas. E aí eles também ajudando também. Era recíproco, ajudando também ele no trabalho. Tem uma colega minha, ela me disse, todo mundo me chama de Elinoca. A Elinoca nunca tinha me dado conta da necessidade de uma rampa. Eu nunca nem sabia que existia rampa. E daí ela assim, depois que eu convivo contigo, mesmo que eu tô sozinha, eu olho, esse lugar ali me pode vir, esse não. Então eu acho que o convívio é importante. Mas eu sempre tive apoio, assim, eu sempre tive... Cada vez que eu precisei de alguma coisa aqui, sempre houve pessoas que tentaram me ajudar. Respeitada, eu sei que eu sou muito. Quando tava chovendo, até outro dia eu lembrei com o guarda, o Evandro, que é o guarda vigilante mais antigo daqui ainda. Eu disse, pai, Evandro, a gente tá ficando velho. Lembra que tu me pegava quando tava chovendo, tu me pegava no... Ele via que eu chegava, ele saía correndo na chuva, o guarda, assim, obrigação nenhuma de fazer isso, assim, eu nem pedi. Ele abria a porta, me pegava no colo e entrava correndo no prédio pra eu não me molhar e não molhar a cadeira, assim, né? E a mãe já levava direto a cadeira. Dele, assim, tu ainda lembra disso? Nunca vou esquecer. A vida do Francisco. No trabalho. Justiça Federal aqui. Foi. Sim, verdade. Tem um conflito de vez em quando. Trabalho. Dificuldades locais. Claro que tem falhas, às vezes tem que tirar a parte que todo mundo pensa do deficiente, coitado. As pessoas, às vezes, elas querem negar a própria deficiência, querem dizer que não é importante, querem dizer que não determina o que a gente vai fazer. É mentira. A deficiência, qualquer uma, ela traz algum grau de limite, e esse grau varia muito, pode ser bem pequenininho, pode ser bem grande, mas tem. Então, eu sempre tive que fazer muito mais do que eu conseguia fazer aqui na Justiça do que aquilo que eu talvez quisesse fazer aqui. Qualquer advogado que conversar para trocar uma ideia, não tinha comunicação com... Aquilo era a realidade, então não tinha o que contestar, assim, não dependia de mim mudar muito aquilo. Então eu nem pensava, para mim aquilo não era uma barreira, era natural, era assim. Eu não conhecia outra forma que não fosse assim. Mas agora, por exemplo, nesse exato momento, a gente tem alguns problemas com o SEI. O SEI, ele é acessível, ele permite que a gente trabalhe, mas ele poderia ser ainda mais acessível. Ele poderia ainda permitir mais coisas. Quase 30 anos depois. Tem acessibilidade, tem intérprete. Curso de Libras de vez em quando. A proposta está aberta. Tem um telefone lá no B, né? Tem tudo. Hoje. Uma deficiência, infelizmente, ela pode sim ser adquirida ao longo da vida, né? Existem estudos da OMS que apontam que até 2050
a população cega e de baixa visão, ela vai triplicar no mundo. Muito em função do uso frequente das luzes azuis que estão nos computadores e nos smartphones, e também por conta do aumento do diabetes. Existe sim inclusão, existe uma preocupação da seção judiciária com inclusão. Tem mais consciência sim, porque as pessoas, o assunto é mais discutido. Eu acho que tem nesse ponto, as pessoas aprenderam, porque na época ninguém sabia, não se falava de inclusão, né? Então, ou se falava muito pouco. Eu acho que também as demandas que eu tenho e peço alguma coisa ou outra, elas são atendidas mais rápido, assim. Antes era muito difícil qualquer coisa. Desde o início, eu tive acesso às ferramentas de acessibilidade que eram necessárias. A Ingá, ela é minha cão-guia, faz 1 ano já que ela está comigo, e ela me acompanha sempre nas minhas atividades rotineiras. Ela está sempre comigo lá na Primeira Vara Federal. Eu desenvolvo meu trabalho de maneira híbrida, né? Parte do trabalho é presencial, parte do trabalho é remoto. E nos dias em que eu estou em trabalho presencial, ela está sempre comigo. Ela me trouxe liberdade, ela me trouxe autonomia, ela me trouxe independência e me trouxe segurança. Eu não pegava a minha bengala para sair e dar uma caminhada, mas me pergunta quantas vezes eu pego o meu cão-guia para dar uma caminhada. Seria importante até eu conviver com outros tipos de deficiência para aprender também. De uns tempos para cá melhorou muito, está melhorando muito, inclusive a sessão de acessibilidade foi um ganho, agora é uma sessão que trata disso. Então sim, há inclusão na Justiça Federal, há uma boa vontade da instituição em promover a inclusão. Proposta. Justiça Federal abre o para cada proposta de cada andar tem 30. Teve 30 funcionários, 3 em cada andar que aprenderam Libras. Quando nós interagimos entre colegas, entre amigos, o crescimento é sempre mútuo, né? Cada pessoa é um indivíduo e carrega as suas próprias características. E na medida em que a gente consegue existir no mundo com essas características, que elas são únicas de cada um, e que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente convive em sociedade, isso me gera uma sensação de pertencimento, e isso faz com que eu, inclusive, me aceite mais enquanto indivíduo, enquanto pessoa com deficiência. E eu imagino que o contrário também seja verdadeiro, de que eu também possa gerar algum tipo de sentimento nesse sentido em relação aos colegas e às pessoas que interagem comigo. É verdade, ele sente que tem um orgulho também da Justiça Federal, né? Você trabalha na Justiça Federal? Tempo trabalho. Muito tempo trabalhando. As pessoas que conhecem, que interagem com ele. Cumprimento. Alguém sabe ensinar, os outros conversam. Do grupo de amigos também. Eu quero trabalhar tudo. Pode trabalhar com ele. Eu quero trabalhar. Vários setores querem trabalhar com ele junto. Já conhece todos. Muito orgulho da Justiça Federal.